Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. No livro do céu, no volume 6, Jesus vai dizer para nós: acreditas tu que o triunfo da igreja está distante? E a Luísa diz: certo, quem deve pôr a ordem a tantas coisas transtornadas? E Jesus disse: ao contrário, digo-te que está próximo o triunfo da igreja. É um choque primeiro que deve acontecer mais forte, e por isso permitirei tudo junto entre os religiosos e os leigos, para abreviar o tempo, acelerar o tempo. E neste choque, que trará um transtorno forte, acontecerá o choque bom e ordenado, mas em tal estado de mortificação, que os homens se verão perdidos, e aí lhes darei tanta luz e graça para conhecer o mal e abraçar a verdade, fazendo-te sofrer também por este propósito. Se com tudo isto não me escutam, então te levarei ao céu, e as coisas acontecerão ainda mais graves, e esperarão mais para que chegue o desejado triunfo. Então nós temos nos preocupado com o que Jesus vem dizer sobre um ateísmo, que é semi-ateísmo, que chama semi-ateísmo entre os religiosos, entre pessoas que dizem crer em Deus, mas que aceitam essa situação marxista, né, que está acontecendo, e não estão percebendo, né? Tanto que eu vou ler o trecho que o padre Zezinho diz, vou ler o trecho que ele fala aqui.
A escritora e roteirista de cinema Tati Bernardi termina sua coluna da Folha dizendo: aprendi a amar o Deus que eu inventei. Militante e irônica, sua frase bem que poderia ser colada à porta de todos os quartos, corredores e portais de igrejas, porque esta é a realidade dos crentes e ateus através da história. Pintam um Deus que acabará dizendo o que gostaria que Deus fosse. A maioria não crê e não ama o conceito de um Deus criador de tudo. Escolhem amar ou odiar a Deus que eles imaginam que ele seja. Na sua mente há uma tela onde colorem e pintam o Deus de sua imaginação. Eu acho que Deus é assim. E decidem que ele ou não existe de verdade, ou se creem decide que ele seja como seus pregadores, ou eles mesmos imaginam que ele é. Por isso procuram livros, púlpitos, programas de rádio e TV, internet, igrejas e pregadores espetaculares que lhes ofereçam a imaginação mais parecida com o Deus em quem gostariam de crer. Por isso a frase final do artigo retrata a cabeça de milhões de semi-crentes ou semi-ateus. Aprendi a amar o Deus que eu inventei. Então é muito complicado, né? É o Padre Zezinho, né, que é uma pessoa, é um profeta deste tempo, nós sabemos, que veio falar sobre isso, sobre esse semi-ateísmo. E Jesus hoje me acordou meia-noite, me falando sobre esse semi-ateísmo, e eu fiquei muito assustada, né? Fiquei muito preocupada, né? E falei, vou pesquisar sobre isso. Não consegui dormir mais enquanto eu não fizer esse vídeo, eu tentando achar, né, uma informação, eu não iria ficar em paz, né? Porque quando ele me incomoda com alguma coisa, eu fico preocupada. Aí tem aqui o Joe René Plaut fala que o neocomunista é um comunista agiornado, que foi modernizado com uma ideologia disfarçada de democrática para continuar vendendo a antiga pomada stalinista de um governo central onipotente e um povo servil obediente. O neocomunista é um comunista agiornado que foi modernizado com uma ideologia disfarçada que fala que não é comunismo, né? Que fala que é democracia para continuar vendendo a antiga pomada stalinista de um governo central onipotente e de um povo servil obediente. Aí vai falar desses personagens aqui, né? O Lenin e o Stalin, né? Que é a esquerda política. É um grupo de pessoas ou partidos que defendem os ideais do socialismo em oposição ao capitalismo e os regimes da direita. De acordo com o dicionário Aulete, nas definições de direita e esquerda referente ao campo da política, o segundo grupo mantém uma visão específica de ações com ações diretas ao campo social, a esquerda, né? Em geral, suas atividades centram esforços na defesa de cidadãos em desvantagem e acusam o sistema capitalista como o maior causador das desigualdades sociais. Para eles, essas diferenças são injustificáveis e precisam deixar de existir. A origem dos termos esquerda e direita remete ao período em que ocorreu a Revolução Francesa entre os anos de 1798 e 1799. Naquela época, essas designações refletiam a posição que os políticos sentavam-se no parlamento da França. Os que ficavam à direita do presidente representavam a situação, e os da esquerda eram os insatisfeitos. Os satisfeitos, que reclamam, né, do sistema capitalista. A utilização do termo esquerda ganhou mais notoriedade depois que a monarquia foi restaurada na nação francesa. Tempo depois, o termo aplicou-se a uma variedade de movimentos, notavelmente o anarquismo, o socialismo e o comunismo. Dentro da esquerda política, as posições variam da centro-esquerda à extrema-esquerda. O primeiro grupo apresenta uma posição ideológica que se refere à política tradicional.
Já os adeptos da ultra-esquerda ou extrema-esquerda estão ligados a um posicionamento mais radical, espelhando-se no comunismo de conselhos e no trotskismo. Entre os grupos de centro-esquerda, os mais notáveis no sentido tradicional são os socialistas democráticos, os progressistas, os sociodemocratas e os ambientalistas. No caso da centro-esquerda, existe uma maior aceitação e alocação referente aos recursos econômicos para a criação de uma economia mista, baseada na prosperidade do setor privado aliado à área pública. A partir da década de 1990, quando o regime socialista da União Soviética entra em colapso, os adeptos da esquerda começam a se questionar a respeito de sua aplicabilidade e eficiência. Por outro lado, se os Estados Unidos dominaram quase o mundo todo expandido, o capitalismo direita também não conseguiu provar a legitimidade do regime devido à desigualdade social que sua aplicação provoca. Entra-se então em um período de dúvidas e análises sobre a existência de um modelo econômico perfeito. Aí aqui tem o Stalin, que foi comentado lá, e tem o Lenin, que a gente pode também pesquisar e ver o que eles falam, né? Mas o que o Senhor vem colocar para mim é que, assim, hoje os insatisfeitos, né, são pessoas que são os trabalhadores, né, que assim, leram esses livros do marxismo, principalmente, né, que é o Capital, né, que fala sobre esse sistema todo, né, em que os ricos querem, né, destruir os pobres, querem matar os pobres e tal, né, que os ricos, eles querem ganhar sempre, fazendo o pobre sofrer. Mas hoje, na posição que nós estamos no mundo hoje, né, o que se desenhou hoje, a situação dos insatisfeitos que vão atrás, que vão contra essa realidade, né, não é mais pessoas trabalhadoras que fazem essa briga, né, não tem mais isso. Hoje as pessoas estão estudando e elas estão alcançando, né, postos mais altos, ou então os mais inteligentes vão atrás do empreendedorismo e conseguem, até mesmo analfabetos, conseguem ficar ricos hoje. Então, através da internet, através, né, das suas ideias criativas, né, se inventa alguma coisa, essa pessoa trabalhadora, ela consegue fazer uma empresa de tecnologia e desenvolver um trabalho que ganha milhões. Então, hoje, no desenrolamento real dessa modernidade, né, tem muitos novos milionários, até crianças que estão milionárias por estarem fazendo vídeos interessantes, que distraem as pessoas e viralizam, e tem esses jovens novos milionários que é a cara hoje, né, de quem está rico, é a pessoa milionária, né, a pessoa inteligente, a pessoa que sabe aplicar bem, né, na sua empresa, sabe? É isso hoje claramente mostrado quem é o rico de hoje. Então, o rico de hoje tem sim o dono de supermercado que é rico, tem sim que tem algumas empresas dos grandes ricos que são os que dão emprego, tem de carros e tal, mas só que hoje, principal que está levando as pessoas à riqueza é a criatividade. E os pobres de hoje, que estão defendendo e que defendem a esquerda, muitas vezes nem sabem direito o que é isso mais. E os jovens que estão também hoje ouvindo nas escolas sobre o capital, ficam revoltados. E é todo uma militância ignorante, que está comendo, que está bebendo com o dinheiro do trabalho dos pais. E os pais trabalham né, e são contra a esquerda. Os pais que trabalham, que são empresários, que estão, né, tendo seu acesso, que querem os impostos mais baratos, um sistema financeiro mais justo, com juros mais baixos.
são pessoas, né, os que realmente têm voz e vez, que deveriam ter voz e vez, são os empresários, e esses muitas vezes são os pais desses filhos que estão nas faculdades, que estão vindo contra os próprios pais, contra o próprio, né, a sua própria sobrevivência, porque o dinheiro que eles comem, eles estão cuspindo no prato que comem, né, é do pai, às vezes da mãe, trabalhador, que também faz um bico porque quer fazer, né, para ganhar um dinheiro a mais, vende alguma coisa dentro de casa, né, vende alguma coisa na internet também, e então não tem mais sentido essa versão dessa luta que eles estão fazendo. Tem muitos ricos governando o mundo e que a gente não entende por que eles iriam investir, né, no comunismo. Por que essa nova ordem mundial, né, está nas mãos desses maçons, e os maçons são os grandes ricos, vamos dizer assim, são os grandes empresários. Por que eles iriam estar fazendo essas ideologias todas, criando essas ideologias todas e trazendo para a sociedade, e essa sociedade que quer, né, se virar, que quer, essas pessoas insatisfeitas são justamente esses que são os que são defendidos pela esquerda. Então tá bem complicado, tá bem multiplicado isso. Então o que acontece? Se existe a maçonaria, que são os grandes ricos do mundo querendo criar né, querendo impor sobre os governos essas ideologias do aborto, né, de diminuição da vida, né, não querem impor que os governos eles façam contracepção, aborto, para diminuir a população, né, e daí eles vão chamar essas pessoas de direita, que são esses que deveriam ser chamados de, né, várias coisas, que querem matar, querem destruir e tal. Mas que colocam na mão dessas pessoas, colocam essas pessoas que são do demônio, né, que estão com essas vantagens nas mãos e querem impor essas coisas para os governos. Então, o governo que está no poder deixa passar essas agendas, né, do governo global para dentro do país. E o que é muito estranho, se eles vão e sobem no poder para dizer que vão em favor do pobre, em favor da sociedade, né, como disse aqui, que a esquerda luta pelos que estão menos favorecidos, e por que então eles deixam passar essas leis? Para deixar o povo mais menos favorecido ainda. Se dizem que vão proteger os direitos dos mais pobres, vamos dizer assim, o partido da esquerda acha que vai criar um governo sociodemocrático, esse neocomunismo aqui dizendo que, né, que é um comunismo que foi modernizado, né, que está vendendo a mesma antiga pomada stalinista de um governo central onipotente e um povo servil obediente. Mas aí, como que eles vão aprovar o aborto, se o aborto é de interesse da nova ordem mundial dos maçons, dos ricos que querem diminuir então, a gente não entende que tipo de defesa que a esquerda está querendo dizer que oferece, sendo que não oferece coisíssima nenhuma. Porque deixa passar leis, né, que fazem com que entre mais dinheiro desses ricos no país. E eles pegam e utilizam e conversam com esses caras poderosos. Vão lá e conversem com esses poderosos. E fazem alianças entre outros neocomunistas ou outros comunistas. Então não dá para entender que tipo de governo é esse. É isso que eu estou querendo dizer. É muito estranho. Essa esquerda política, né? Aí, vamos ver o que esse Stalin fala. Ele é um revolucionário político que liderou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1924 até 1953.
Foi secretário-geral do Partido Comunista e ocupou o cargo de primeiro-ministro e é considerado uma figura mais significativa do século XX. Suas políticas ficaram conhecidas como stalinismo. Então vamos ver o que é stalinismo. Tá? O termo stalinismo se refere ao período em que Joseph Stalin ocupou o poder na União Soviética. Tal período se inicia na década de 1920, com a ascensão de Stalin ao posto de líder máximo do Partido Comunista Soviético, e começa a se dissolver em 1953, anos de sua morte. Em termos teóricos, não há nada de muito original no pensamento stalinista. Sendo assim, rigorosamente, não podemos dizer que se trata de uma teoria ou corrente política, mas especialmente de um regime historicamente datado e classificado por uma grande parte dos cientistas políticos como totalitário. Regularmente, usa-se o termo stalinista de forma genérica como um adjetivo pejorativo para designar grupos ou indivíduos dentro do aspecto socialista que atuam de forma autoritária. Uma vez caracterizado como regime totalitário, o stalinismo se caracterizaria pelo unipartidarismo, cujo comando seria exercido de forma autoritária por seu dirigente líder. Os processos de tomada de decisão estariam centralizados e o Estado passaria a ter controle sobre todas as esferas da vida social e individual, dirigindo a produção econômica e monitorando as criações artísticas, científicas, culturais e intelectuais. O stalinismo foi marcado pela presença de um policiamento ostensivo e a montagem de um dos maiores sistemas de espionagem da história, comandado pela famosa KGB. A perseguição aos opositores do regime foi intensa e justificada como necessária para a proteção do curso que a Revolução Comunista deveria tomar. Meios de comunicação foram censurados e religiões perseguidas. A propaganda cumpria um papel importante e se fundamentava no nacionalismo e no culto da personalidade de Stalin, que tomou grandes dimensões nos últimos anos do regime, como a edificação de estátuas e monumentos com a figura do líder. Então eles acabam idolatrando a pessoa, né? Então é difícil, né? Então, a primeira fase do stalinismo foi denominada como a Revolução a partir de cima e visava acelerar o processo de desenvolvimento industrial do país. Essa fase foi marcada pela estatização da economia e pela centralização autoritária do poder. Parece a China, né? A China parece que vive isso aí. A partir de meados de década de 1930, após um período de crescimento econômico acompanhado pela melhoria na qualidade de vida de boa parte da população soviética, esperava-se que Stalin desacelerasse sua forma ditatorial de governar. No entanto, seguiu-se o grande terror. Tá vendo? Sempre piora. Nunca é uma coisa boa. No começo, eles vão trazer isso como uma coisa boa, bastante boa, principalmente no Brasil. Como eles ainda não conseguiram implantar esse comunismo no Brasil ainda, então eles sempre estão trazendo bastante elementos de quanto isso é bom, de quanto isso vai ajudar o Brasil, de quanto isso vai melhorar a vida do brasileiro, enquanto isso vai ser uma democracia verdadeira, blá, blá, blá. Mas só que depois eles sempre vão chegar nesse ponto, né, de ser um totalitarismo, né? Período acompanhado pelo endurecimento da perseguição aos seus opositores. Eles estão com ódio da Igreja Católica. Então, ainda mais agora que a gente está falando contra eles, bem declarado, né? Então, imagina a vingança que vai vir depois, se eles entrarem no poder, né? Período acompanhado pelo endurecimento da perseguição de opositores, incluindo mesmo as pessoas que haviam cumprido um papel central na Revolução Bolchevique. Opositores ou críticos ao governo eram acusados de traidores, eram deportados, mandados para campos de trabalho forçado e assassinados. Tá vendo? O stalinismo teve essa característica particular de perseguir mesmo os administradores, militares e cientistas que ocupavam cargos importantes dentro do regime. Então, até dentro do próprio regime, eles começaram a perseguir os seus administradores, seus militares, mas que apresentavam críticas, tá vendo? É só começar a criticar e ver que tem alguma coisa errada, e sempre tem, aí começa essa confusão. Aí tem o Lenin, também é outro que também é seguido pelo sistema, né, democrático de hoje, dos, entre aspas, chamado democrático dos
comunistas de hoje, né, o comunismo de hoje, né, que eles não querem que chame eles de comunistas, né, os petistas não querem ser chamados de comunistas de jeito nenhum. Lenin foi um político e revolucionário russo, propagador da ideologia comunista. Foi um dos fundadores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual se tornou o primeiro chefe de Estado. Sua teoria política, o leninismo, influenciou na formação e orientação dos partidos de esquerda mundial. E levou para o mundo inteiro, que é o que a Nossa Senhora falou, que eles vão levar os erros deles para o mundo inteiro. Né? Pertencia a uma família da classe média alta e desde cedo teve contato com as ideologias políticas. Na época, o regime czarista reprimia todo tipo de oposição e controlava duramente o ensino. Tá vendo? O ensino. A imprensa e os tribunais. É justamente isso que eles querem governar. E também, daqui a pouco, a religião. O irmão de Lenin, Alexandre, se posicionava contra o governo e era participante da organização. Então, são pessoas que se posicionam contra os líderes. E Jesus vai falar isso no livro do céu, sobre essa oposição aos líderes, como sendo algo plenamente, vamos dizer assim, já vem lá, né, do Lúcifer reclamando de Deus. Vocês sabem disso, né, gente? Que é a mesma coisa, né? Aí tem gente que vai rir da minha cara, mas é exatamente isso que está se repetindo no planeta. A gente tem que entender que é assim que acontece, né? O mal do mundo é quando o ser humano começa a reclamar dos seus líderes. Mas aí você vai falar assim, mas como que vai ter democracia? Como que a gente vai mudar as situações se a gente fica quieto e alguém estiver governando em cima da gente? Não é Deus que está governando, né? Então, como que faz para a gente poder? Então, quem é colocado no poder sempre né, para quem é religioso, Jesus vai sempre falar que todo aquele que está no poder, todo o poder constituído, é ele quem coloca aquela pessoa, né? Então, é muito bonito a ideia de você ser rebelde a uma pessoa que está roubando, né? A pessoa está roubando, a pessoa está subiu a cabeça, né? O poder, e essa pessoa está fazendo coisas erradas. Então, aí, o comunismo, ele não quer ter opositores. Ele quer controlar o ensino, a imprensa e os tribunais. O comunismo, ele quer controlar duramente o ensino, a imprensa e os tribunais, para não ter nenhum tipo de oposição. Então, o governo real que tem que existir é um governo que tenha os meios do povo denunciar que está infeliz, denunciar os crimes que estão acontecendo e haver, né, uma polícia dentro no sistema político que vai nos defender, que vai defender o povo e que tenha leis que defendam o povo. Então, o correto é as leis, né, serem respeitadas. E quando se vê que o governante não está respeitando a lei do impeachment, né, eles vão ver e vão julgar essa pessoa, né, pela sua administração errada. E assim o povo tem condições de tirar essa pessoa, tendo voz e vez, a imprensa podendo denunciar, né, não sendo uma reclamadora, mas sendo uma transparência, né, de revelação das coisas que estão acontecendo, que estão posicionando em números claros que o governo está falhando, vamos dizer assim, né? É o tipo político que nós queremos aqui, né? Que é a democracia que nós defendemos na Constituição brasileira, das leis que a gente conhece, é que o povo tem total controle e governa esse país, né? De verdade. Agora, se colocar um cara que ele está tentando introduzir claramente esse tipo de governo no Brasil, ele vai fazer isso, ele vai controlar duramente o ensino, a imprensa, os tribunais e também a igreja, a religião, que é o que eles mais querem agora, porque a religião acabou se tornando uma das fontes de questionamento, porque a religião não quer ser vista como e nem pode ser vista, porque não é da vontade de Deus, né, que nós sejamos assim.
que a palavra de Deus diz claramente que nós, né, a palavra cristã que nós seguimos é que a gente tem que respeitar toda a autoridade constituída, né? Então a gente respeita e obedece e nunca vai contra, mas a gente vai fazer uma posição de diálogo com essas pessoas, mas se eles não tiverem diálogo com a gente, né, e controlar também a religião, aí é outra forma que eles estão impondo, né, na sua forma. Lá na Nicarágua, a gente vê que está acontecendo isso, né? Eles têm um rádio católico que começaram a denunciar algumas práticas erradas do seu governante, ditador, né? E aí ele pegou e não gostou. E foi prendeu os padres, o bispo que estava falando contra eles. Então, a liberdade de expressão, né? Claramente sendo calada diante do mundo inteiro. Então, é a perseguição que está acontecendo. Então, a gente tem que, né, ficar atento ao que está acontecendo. Né, sobre esse aqui. O irmão de Lenin, Alexandre, se posicionava contra o governo e era participante da organização Vontade do Povo, organizada em São Petersburgo. E o grupo foi acusado de tentar matar o czar, ocasionando a prisão de Alexandre e sua condenação à morte. Lenin vivenciou essa situação e demonstrou profundo interesse nas políticas socialistas, revolucionárias após o falecimento do seu irmão. Mudou-se para a cidade de Kazan e ingressou na Faculdade de Direito, onde participou de círculos de discussão socialista, leu sobre Karl Marx e Friedrich Engels e coletou dados sobre a sociedade russa. Aí as políticas socialistas. Socialismo marxista. O socialismo marxista é uma ideologia baseada nos preceitos propostos por Karl Marx. O socialismo é uma corrente ideológica oriunda do século XIX. O pensamento é fruto de um momento no qual o liberalismo era uma ideologia predominante. Aqui, essa pessoa é Antônio Gasparetto Júnior, mestrado em História da UFJF em 2013, graduado em História UFJF 2010, tá? Tô lendo aqui. Então, é uma corrente ideológica oriunda do século XIX, o pensamento é fruto de um momento no qual o liberalismo era a ideologia predominante na sociedade ocidental, marcando intensamente as conquistas socialistas da Revolução Industrial. Este contexto solidificou o poder da burguesia na sociedade contemporânea. E aí eles vão falar sobre o capital, né? Caracterizando uma fase da história da humanidade a qual a produção industrial ganhou grande incremento e junto com ela veio uma forte exploração do trabalho em favor do lucro. Então, isso aqui não vai acabar nunca, né? Não vai acabar nunca isso aqui. Né? E é isso que eles acham que eles estão lutando contra isso, né? Mas só que hoje a história mudou bastante, né? Hoje essas pessoas que estão reclamando, que são esses da desigualdade, não estão trabalhando. São pessoas que não estão trabalhando, né? A crítica à ideologia liberal ganhou força com o advento dos ideais socialistas. No entanto, os primeiros formuladores do pensamento socialista acreditavam que a burguesia reconheceria a exploração imposta aos operários. E a partir daí se daria uma mudança no sistema vigente, sendo que a burguesia compartilharia sua riqueza e seu poder e a sociedade alcançaria um modo de vida comunista. Mas só que isso seria imposto, né? Seria imposto. Eles pensam que acreditavam que a burguesia iria reconhecer a exploração imposta aos operários. Não, isso aqui é imposto, né? Não é, então, eles vão impor, né? Não vão fazer o reconhecimento. E a partir daí se daria uma mudança do sistema vigente. Então, eles estão querendo impor isso através, né, de uma forma que eu não sei explicar o que é. Como que eles vão fazer isso, né? Impondo, né? Roubando, matando, ameaçando, né? Fazendo represária através do governo, tirando impostos, ou aumentando impostos dos burgueses, né? Fazendo
negócio de imposto de renda, para eles poderem fazer, impondo para eles algumas ideias para como que eles vão contratar pessoas que estão precisando, né? E tanta coisa, né? Aí tem os sindicatos e blá, blá, blá. Sendo que a burguesia compartilharia sua riqueza e seu poder. Isso é totalmente utópico isso aqui. Porque no mundo onde tem o pecado e o egoísmo reinando em todo o mundo, eles sabem que isso não acontece. Então é tudo através de uma impondo alguma situação em que o burguês, o dono do capital, precisa colaborar para não perder os seus bens, né? Para não perder aquilo que tem. E aí acabam eles saindo do país e vão embora, porque normalmente esses que têm a empresa aqui, eles vão lá para outro país, lá na África, ou vão se instalar em outro país que não tenha isso tão forte e que eles podem combinar com esses, né, ditadores. Não sei se vai ter, né, como que vai ser. Eles saem, né? Eles saem tranquilamente, né? E aí qual emprego que vai sobrar para poder, né, o comunismo se manter, né? Qual emprego que vai sobrar? Em professores das escolas, que são os empregos, por isso que eles são plenamente de esquerda, né? E são formados para continuar nessa realidade. Os médicos, né? Médicos. O que mais? Os empregos estatais, né? Enfermeiros, tudo que é estatal. Tudo que vai ter um sistema que o próprio governo vai dar emprego, né? É o emprego das estatais, que são essas pessoas que assumem as empresas estatais e vão dar emprego nesses lugares, né? E o povo mesmo que quer ganhar o seu dinheiro de verdade, né? Que não quer viver nessa escravidão dos empregos estatais, que é uma miséria que ganham, ou alguns poucos que ganham dinheiro bom através, né, de trabalhar lá direto no governo, né? Aí que vai. Então a gente sabe disso. Aí quem quer ganhar o dinheiro mesmo vai abrir sua empresa, mas aí paga muitos impostos, sofre muitas, né, complicações para poder conseguir, mas consegue mesmo assim porque é esforçado. E aí essas pessoas dão emprego e continua o capital acontecendo, mas em pequenas empresas menores, né, que precisam sobreviver, ou até mesmo não contratam pessoas e a própria família só que é dono da empresa, né, de uma padaria, de um restaurante, que trabalha, e aí o povo fica sem emprego. Aí por isso que o Brasil tá desse jeito, né, porque muitas empresas grandes saíram daqui por essa ideologia que está, né, aos poucos crescendo no país, né, o socialismo vai crescendo através dos governos também, né, dos governos dos estados também que vão impondo essa visão, né, e apertando e impondo essa realidade, né. Então, assim, pouco a pouco a mentalidade faz com que o burguês e o dono das empresas grandes, né, ele tenha que trabalhar de um jeito que ele, né, não... Nossa, é complicado, né? Que continua sendo uma escravidão, continua sendo uma situação em que o trabalhador, se ele quiser trabalhar, ele vai ter que aceitar de qualquer jeito o salário que é imposto. E o salário, normalmente, mínimo, é imposto pelo próprio governo. E se ele forçar demais, ele acaba dando prejuízo para a bolsa, né? E tudo mais, para a bolsa do país, né? Para todo o orçamento do país e tudo mais. Aí, então, é toda uma máquina administrativa que eu não sei muita coisa, mas o pouco que Jesus me explica, eu falo, né? É aquilo que a gente observa. E a gente tenta observar, né? Essas coisas, a forma como a gente que nem sabe muita coisa, detalhes, porque a gente não tem essa pretensão de saber, mas o pouco que a gente entende, a gente não é bobo, é suficiente para perceber o que está acontecendo no mundo. Então, eu não tenho vergonha de, né, como leiga, em todos os assuntos,
ler esses conteúdos e ser instruída pelo próprio Deus na minha pequenez, para poder falar aquilo que eu percebo, né? Que é totalmente aquilo que eu estou aqui falando é simplesmente para poder a gente não mostrar que a gente está preocupado, que a gente reza por essa situação, né? Então, o socialismo marxista é uma ideologia que também almeja alcançar o comunismo, só que por caminhos diferentes e mais plausíveis que o socialismo utópico. Na formulação de Karl Marx, a sociedade precisa passar por etapas até obter as condições necessárias para o comunismo. Assim, a sociedade capitalista precisaria se desenvolver a tal ponto que pudesse permitir ao proletariado, então, para o proletariado, o controle dos meios de produção em uma sociedade socialista. E só depois de cumpridas as duas primeiras etapas haveria condições necessárias para o comunismo. É difícil isso aqui, porque o proletariado acaba do nosso país virando um burguês, né? A pessoa que tem o poder de produção, um controle de produção, ela se torna um capitalista. Então, é muito estranho isso aqui, né? O pensamento de Karl Marx foi desenvolvido baseando-se nos estudos das obras intelectuais franceses e do alemão. Então, assim, nada a ver isso aqui, né? Nossa Senhora. O socialismo, eles acreditam plenamente que isso vai dar certo. E eu não sei de onde que eles acreditam. Acho que são pessoas que acreditam só na teoria, mas que não veem a realidade, nunca veem a realidade, não olham a realidade da cabeça humana, de que isso não tem como acontecer, não tem como acontecer isso, né? Por isso que as pessoas críticas que eles falam que são da direita, essas pessoas estão tentando instruir eles, né? Por exemplo, o Brasil Paralelo, a gente ouvindo os vídeos do Brasil Paralelo, eles chamam, meu filho chamou o Brasil Paralelo de nazistas. Que ridículo, de extrema direita. Sendo que é simplesmente que eu vi é um grupo de pessoas que está tentando educar o mundo, educar esse mundo nosso. Ô moço, não tem como que você está querendo, moço. Você que quer socialismo marxista, acorda, não tem como, isso aí não é real. Você não está vendo que na realidade essa teoria maluca não tem como acontecer? Porque nunca vai acontecer essas etapas aqui nunca vai acontecer. Só se o povo for dominado plenamente por uma ditadura, só assim. Né? Só se tiver polícia na cabeça, com arma na cabeça daquela pessoa e ameaçando ela para ela dar o controle da produção do conhecimento que ela tem para o governo. Então, como que será que é lá na China que deu certo? Você acha que a China é feliz? Os chineses são felizes? Não sei, né? Se é só porque são ricos, mas a riqueza deles garante a felicidade, será? Eles não estão buscando a religião mais que nunca agora, os chineses? Está crescendo a religião lá. Por quê? Por que a religião, então, cresce nesse ambiente? Pela injustiça que eles estão vivendo, né? Que já está, agora não tem mais como correr. Aí a pessoa que é injusta, que está sofrendo injustiça, precisa da palavra de Jesus para poder conseguir dormir em paz. A gente sabe disso. Porque daí você vai ouvir os bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados lá no céu. Então, se você não acreditar numa vida eterna, você não aguenta, você se mata. Num governo ditatorial, é isso que vai acontecer. Né? A sociedade, segundo o socialismo marxista, é descrita da seguinte forma: a história humana é observada ressaltando os aspectos materiais, ou seja, dando importância fundamental para as relações econômicas que a permeiam. Para Marx, essa base econômica seria a determinante dos aspectos políticos, culturais e também religiosos. Dado esse significativo valor atribuído às questões econômicas, a sociedade é marcada por uma dialética que opõe dois grupos: a burguesia e o proletariado. Isso aqui não existe mais. Não tem isso aqui. Nunca existiu isso aqui. Se existiu, foi só nessa época. Ou só na cabeça desse cara aqui e nesses caras aí.
Só existiu isso na cabeça desse cara. E esse cara não sabe o que tá pensando. É socialismo. É só na cabeça desse cara que tá isso. Porque no mundo isso não acontece. Isso aqui, o proletariado, o trabalhador que tem uma ideia hoje, né? Para ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro e ele vira burguês. A gente vê casos, né? Como o Rick Chester mesmo. Vai ver a história do Rick Chester aqui no Brasil. Hoje ele é um quase milionário, é um cara rico. E ele era o quê? Um pobre coitado antes. Começou a vender água na praia. E hoje ele é rico e dá conselhos no mundo inteiro para quem quer ser como ele. Então, que é isso que está acontecendo no mundo? Entendeu? Complicado, né? Entendendo que o primeiro refere-se aos detentores do meio de produção, esse aqui seria os detentores do meio de produção, e o segundo, sem tais posses, vendem seu trabalho, fazendo a engrenagem do sistema capitalista funcionar. O proletariado é essa pessoa que não tem ideias, trabalha para esse cara, tá? Mas só que esse cara sabe que precisa desse cara. Então, os dois precisam se dar bem, porque senão não vai conseguir. Então, hoje, quem vive quem é chefe, quem é dono de empresa, faz de tudo para ter, né? Se quiser ser feliz, se quiser ter sucesso, eles mesmos dão dicas, essas pessoas que estão no poder, né, dos meios de produção, dão dicas que tem que ter amigos como funcionários e não servos lá, né, que ganham só o seu salário. Não, hoje não tem mais essa. Se você não tiver o apoio do seu funcionário, ele mesmo vai destruir tudo, porque hoje a facilidade de comunicação que tem no mundo faz com que, né, a situação, né, do empresário é que ele possa ser prejudicado na internet e os seus produtos serem retirados, serem manchados, né, pelas pessoas e podem não conseguir mais vender se fizer qualquer coisa errada. Então eles precisam ter os funcionários plenamente, né, felizes pelo seu trabalho e colaboradores para que mantenha a sua empresa, para manter a empresa. Então, se um funcionário estiver sendo maltratado, ele vai acabar fazendo um produto de qualquer jeito e vai dar erro, vai dar falha nesse produto. E aí a internet não perdoa. Então, acredito que hoje esse sistema que o Karl Marx é de coisa antiga, não se adequa mais a esse tempo de hoje, no mundo de hoje. Então, mas eles ensinam isso na escola. Ensinam coisas teóricas na escola coisas antigas na escola. As crianças aprendem essas coisas, mas na vida real, quando elas vêm para a vida real, elas não encontram isso de verdade. De repente, alguns empresários, empresas muito grandes que talvez ainda tenham essa realidade antiga aqui, mas mesmo assim, né? Mesmo assim, qualquer material que você tenha, né? Qualquer tipo de empresa que você tenha, mesmo empresas grandíssimas, que produzem matérias-primas, mesmo assim, elas têm concorrentes hoje, que elas têm que se manter no mercado, né? E tem muita concorrência, e hoje as críticas não vêm de grupos, hoje as críticas vão pela internet. Hoje você vai no Reclame Aqui, você reclama lá e fica lá gravado. Ó, não confia nessa empresa, que essa empresa não presta. Todo mundo tem que andar na linha, porque a internet né, mudou a vida do mundo. Então, esse socialista marxista, o Karl Marx, escreveu um livro na época que não tinha internet. Então, tem que atualizar o ensino das crianças do Brasil, né? Tem que atualizar os ensinos dos livros que esses professores usam, porque é só teoria. E essa teoria eles ensinam, e aí a criança aprende, o adolescente aprende e fica com ódio da sociedade, e aí acaba, né, depois tendo um choque de realidade, porque não é a verdade. Vai ser um choque de realidade muito grande que acontece. Por isso que tem pessoas que não conseguem por causa do tipo da cabeça formada, não conseguem
mais trabalhar. Tem jovens que estão com 30 anos que não conseguem emprego, porque eles vão fazer entrevista e eles não passam nas entrevistas, porque as ideias deles estão vindo dessa escola totalmente antiquada, de conhecimento antiquado, totalmente falho. E daí elas estão tendo um choque de realidade e não estão conseguindo emprego. Se elas não forem informadas em casa pelos pais, né, o pai explicar para ela como que funciona a vida, né, como que ela tem que trabalhar, como que ela tem que ser. Se ela não passar por, não tiver uma empresa com paciência que vai fazer, né, que vai ter um cuidado de dar oportunidade para ela poder fazer a sua, né, o seu treinamento bem feito. Se ela não entrar no curso técnico que vai dar umas instruções claras de como realmente na realidade o trabalho, e elas fazerem estágios para poder ver a realidade, essas pessoas não tem que ter os estagiários que arrumam emprego. Você vê que é o estagiário que consegue se manter às vezes no emprego, porque daí vai ter experiência real. Mas um jovem que estuda até se formar com essa cabeça louca formada na teoria, dificilmente vai procurar emprego e acha depois na sua área. Vai ter que começar lá de baixo, se não fez estágio antes, e se os estágios dele não foram os melhores, né, no melhor possível, foi no estado, não foi em empresas privadas, né? Então, é muito importante fazer estágio em empresas privadas, para conhecer a cabeça né, de como é o comércio em si, a dureza para sobreviver, né? Dentro hoje, para uma empresa sobreviver, eles têm que, né, ver como é difícil para poder não julgar, não chegar julgando o dono da empresa como um capitalista, né, insensível. Se essa pessoa ela não for formada antes num estágio, ela não vai conseguir se adequar ao sistema de trabalho de hoje. Se ela vir com essa cabeça totalmente no socialismo utópico, que o professor deve defender com unhas e dentes lá na escola. Então, por isso que está trazendo essa confusão tão grande, né? Aí, 3 ideias de Karl Marx. O Capital, que é o que eles vendem lá, né, para os nossas crianças e adolescentes, né? Os professores vão falar sobre isso. O Capital, que é a obra fundamental do filósofo, sociólogo, economista já antiquado alemão Karl Marx, é um conjunto de 3 volumes publicados entre 1867 e 1883. Então, um mundo que nem tinha internet, né? Acabou, filho, esse mundo desse cara aqui. Se alguém ainda acredita nesse cara aqui, tá viajando na maionese, né? No livro, Marx propõe uma interpretação crítica do sistema econômico capitalista, criando um contraponto. Ele não sabe mais nada, ele mudou, criando um contraponto a economistas clássicos como Adam Smith, tá lá, né? Vamos ver o que ele fala. O primeiro volume da obra, intitulado Processo de Produção do Capital, que com certeza é desatualizado, a ideia dele, foi o único volume publicado por Marx em vida. Os outros 2 foram preparados pelo parceiro do pensador, empresário, teórico alemão Friedrich Engels, a partir dos rascunhos publicados em 1885 e 1894, respectivamente. Um quarto volume, que traz os comentários de Marx sobre a teoria da mais-valia por outros autores, tal. Junto com o Manifesto Comunista, O Capital foi um dos livros que mais tiveram influência em fatos históricos no pós-revolução industrial. Inspirou a Revolução Russa, Revolução Chinesa e Revolução Cubana. Então, todos os principais países comunistas, né, entre outros movimentos que instituíram governos comunistas e socialistas no mundo e querem chegar no Brasil até hoje, né? Com a derrocada do regime soviético em 1989, muitos apontaram a morte também das ideias de Marx. Mentira, não morreu não, né? No entanto, sua obra ainda perdura na academia, na política e nos movimentos sociais. Segundo o estudo feito pelo professor Elliot Green, então sempre é professor, você tá vendo? Sempre é professor que quer, né, ter o seu nome, quer ser considerado, né, professor, tá vendo? Então, não é um empresário, né? Um professor. Não ouça professores, ouçam empresários, né?
O Capital é a obra publicada antes de 1950, mais citada nas ciências sociais, tá vendo? Isso aqui é gente orgulhosa que quer trazer uma ideia utópica para o mundo até hoje, né? E querem manter essas ideias de uma pessoa que já perdeu lá atrás, né? Já não tem mais sentido, né? Já perdeu lá atrás, né? Mas como querem vender livros, então os professores querem desenvolver essas coisas, né? Conflitos sociais. A principal ideia do marxismo como interpretação do mundo é que a história é resultado da luta entre duas classes opostas. Hoje não é mais oposta. Hoje o empresário sabe que se ele não tiver, né, pode procurar para você ver os empresários que falam na internet. Eles falam bastante. Os livros deles, eles explicam muito bem que se eles não tiverem o apoio dos seus funcionários, eles quebram. Eles sabem disso, né? Hoje não está mais restrita apenas à burguesia e proletariado, pois o mundo se tornou mais complexo que isso. Mesmo assim, a tese pode ser percebida em movimentos. Então, hoje, os ricos que falam que é muito rico são pessoas que nem são empresários. São pessoas que investem em capital, que investem em dinheiro, que investem em imóveis, né? Eles não são os grandes ricos milionários, são pessoas herdeiros de grandes fortunas, fortunas estas que não são empresas, eles não são os grandes capitalistas. Os grandes ricos, eles são donos de propriedade, fazendas, terras, que tem valor muito grande e que eles alugam, vendem imóveis, vivem desse comércio e das ações de empresas, das ações das empresas. Então, os grandes ricos milionários hoje em dia não são burgueses, são pessoas que, investidores não são empresários. Então, os empresários mesmo, que são os burgueses, eles que lidam de verdade com a situação ali, com a produção, né, precisam muito do apoio de seus funcionários. Aí, quem é o grande fabricante de tudo hoje? A China. A China, quem é que é? O que a China é? Comunista. O povo da China deve trabalhar como? Sendo controlado para trabalhar. Por isso que tem muita gente lá. É muita gente. É um país muito cheio, né, de gente. Então, olha isso. Tá vendo? Como que funcionam as coisas? Então, os conflitos sociais, a principal ideia do Marx como interpretação do mundo é a história, é resultado da luta entre duas classes opostas e que ainda influencia a política e a sociedade atual. Hoje não está mais restrita apenas à burguesia e proletariado, pois o mundo se tornou mais complexo que isso. Verdade. Mesmo assim, a tese pode ser percebida em movimentos, a crise racial nos Estados Unidos, movimentos pela reforma agrária e as organizações sindicais. Para Marx, a dinâmica da superprodução mirando o lucro, mesmo quando não há demanda, resulta em acúmulo de capital e desigualdade. Quando mira o lucro, tá? Ao mesmo tempo em que gera crescimento econômico e avanços tecnológicos. Ele aponta que essas contradições levam a uma tendência inevitável à crise, que seria a maneira que o sistema encontrou de resolver seu próprio desequilíbrio. O lucro vai tudo para os investidores. Esse lucro vai para os investidores, que não estão diretamente relacionados com o proletariado. Então, é por isso que eles veem essa desigualdade acontecendo, né? Porque precisa que o investidor receba de volta o que ele colocou na empresa, né? Então, é nessa questão que pode ser, mas essa pessoa que é investidor, ela não está, né, ouvindo essa voz do povo, né, plenamente, não está ouvindo. Ele aponta que essas contradições levam a uma tendência inevitável à crise, que seria a maneira que o sistema encontrou de resolver seu próprio desequilíbrio. Então, não tem solução clara para resolver isso, né? Para ele, então, se houver uma crise numa empresa por causa de sindicato, essa empresa pode sair do país e deixar as pessoas desempregadas. Então, esse tipo de diálogo nunca vai dar certo, né? Não dá certo, né? É o que a gente vê que acontece no Brasil, é isso. Então,
sinceramente, é tudo antiquado. Essas ideias não batem mais com a realidade. Se as escolas estão ensinando a teoria desse tipo de coisa, né, para os alunos, estão formando realmente pessoas que vão, né, trabalhar para quem? Não vai ter emprego para essas pessoas que vêm com essa cabeça, né? Não vai ter, só se elas forem os empresários, né? Quase 5 anos após a fim da União Soviética, o comunismo ganha uma nova face. É um rosto maciço, redondo, avermelhado, tipicamente russo, com olhos azuis e calvície avançada. Pertence a Gennady Zyuganov, 51 anos, secretário-geral do Partido Comunista da Rússia. Zyuganov foi a sensação do recém-encerrado Fórum Econômico Mundial de 1996, a maior concentração de executivos do planeta. Não parou de dar entrevistas para os meios de comunicação ocidentais. Ganhou até a capa na edição europeia do jornal The Wall Street Journal, autor da melhor definição para o que contém a nova face do comunismo. Ele sabe como falar aos trabalhadores e aprendeu como evitar ofender os banqueiros de Davos, cidade russa. Maneira elegante de dizer que Zyuganov diz que o que cada interlocutor quer escutar. É capaz, por exemplo, de se dizer privatizante, o que não significa que o Estado não deva controlar setores básicos, como energia, ferrovias e produção militar. Oferece ao empresário a lei e a ordem, ao empresariado a lei e a ordem, o que deve soar como música aos ouvidos deles. Basta pensar na Suíça Kurt Medien, que colocou 50 milhões de operações varejistas na Rússia. Emprega 1.000 pessoas, teve rendimento de 50 milhões em 1995, mas está pensando em sair. Nossa existência aqui está sob ameaça, na empresa, diz o presidente Beat Kurt. O crime organizado já matou 140 mil pessoas nos últimos anos nas contas de Zyuganov, mais do que a União Soviética perdeu de soldados no Afeganistão. Faz questão de lembrar o líder do Partido Comunista, entre os mortos 48 banqueiros. Por isso mesmo, Zyuganov diz que uma das suas primeiras ações como presidente será um pacote de leis para proteger advogados e juízes, indispensáveis para combater a corrupção e a criminalidade. Zyuganov é manso sobre o que mais lhe foi perguntado em Davos, a volta da União Soviética. Será voluntário, ele disse. Faz mais sentido sua defesa de um mercado comum entre a Rússia e a Belarus, Ucrânia e Cazaquistão, para afastar de vez o temor do ressurgimento da União Soviética, desenha o que chama de nova geometria do poder mundial. Define os Estados Unidos como líder, mas lista em seguida vários outros poderes como a União Europeia, China, Japão, Índia e o Brasil, que está vindo de trás muito velozmente. Olha só. Tá vendo? Eles querem que o Brasil seja incluído de qualquer jeito nisso aí. Por isso que o Brasil já fez, né, uma aliança com a China, de uma certa forma, né? E é cedo para afastar a Rússia. Qualquer matemático sabe que com duas incógnitas numa equação, fica dificílimo resolvê-la. Nessa nova equação de poder, há umas 10 incógnitas. Fecha o raciocínio com a afirmação de que nessas circunstâncias voltar ao mundo bipolar e União, né, os Estados Unidos versus União Soviética é bobagem, que isso não vai acontecer, né? Então é o neocomunismo. Folha de São Paulo, 11 de fevereiro de 1996, por Clovis Rossi. Né? Então a gente está tentando compreender o que o Senhor está querendo dizer para a gente, né? A gente não ser tão, né, pensando que a gente não sabe o que está falando, né? A gente não pensa no que está falando, né? A gente quer que as pessoas percebam, né, a realidade que a gente está vindo contra um ateísmo no meio de tudo isso, né? Que a gente tem que entender que tem um ateísmo atrás disso tudo, muito sério, muito sério. Cadê Deus nessa conta? Você vê que não ouve falar de Deus em nada. Por que a Nossa Senhora vai contra o comunismo? Por que a Nossa Senhora vai contra? O que será que fala? Né? O que as mensagens de Nossa Senhora falam mal? Será que tem alguma coisa?
falam mal do comunismo. Que veio, que nasceu na Rússia esse negócio. A La Fátima e o comunismo. O que será que vai falar isso? Interessante, vamos ler o que vai falar. Cem anos atrás, em um pequeno povoado português chamado Fátima, Nossa Senhora apareceu a 3 pequenos pastorinhos para lhes deixar uma mensagem sobre o futuro da humanidade. A Mãe de Deus falou sobre os acontecimentos terríveis que cairiam sobre o mundo, caso os homens não se convertessem e parassem de ofender a Deus. Fatalmente, outra guerra mundial aconteceu como havia predito a Virgem Santíssima, mas de todos os segredos revelados a Francisco, Jacinta e Lúcia, um em especial ainda desperta interesse, seja pelos envolvidos no caso, seja pelas suas consequências para a civilização. O pedido de consagração da Rússia para que ela não espalhasse os seus erros pelo mundo. Erros são o comunismo. Não resta dúvida de que a Virgem Maria aludia ao comunismo quando falava dos erros da Rússia. De fato, essa ideologia maligna, com a qual o magistério da Igreja já se manifestou inúmeras vezes, foi responsável por massacres sangrentos ao longo de todo o século XX. Lenin, Stalin e seus sucessores foram verdadeiros carniceiros que espalharam o terror por todo o leste europeu e outras regiões do planeta, onde conseguiram aliados. Tá vendo? E todos esses escritos que eu li sobre isso não falam nada sobre essas mortes. Só fala da teoria bonita. Mas a realidade do que foi produzido por eles não fala. E a igreja é que observa essas coisas, que levanta essas coisas. Né? Tá vendo? E aí a gente vai falar essas coisas, eles vêm contra a gente. Quem que eles vão querer perseguir cada vez mais? Nós. Porque já compraram a mídia. A imprensa já é controlada por eles. Né? A educação já é controlada por eles. Quem que falta controlar? A igreja. Então a igreja que vem contra eles. Os padres, que eles querem agora calar a boca. Por isso que na Nicarágua está acontecendo essa realidade da perseguição, entendeu? Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Tem uma teoria bonita do comunismo ensinada lá na escola. A imprensa fica numa situação que ela não pode se posicionar e mostrar a verdade. E aí aparece uma imprensa que hoje está na internet, que é esse Brasil Paralelo, Gazeta do Povo, né, o Jovem Pan, blá, 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 e que aí eles olham para essa imprensa que vem, que é paralela, que está, né, porque hoje a gente pode escolher pela internet qual a notícia que a gente quer acreditar, né, e a gente não quer acreditar em mentira, e aí a imprensa liberal, que está, né, na frente da televisão, que é onde mais controlada a imprensa, vai vir falar mentira pra gente, e a gente não está disposto a ouvir mentira. Então a gente vai pra internet ouvir blogueiros, influencers digitais, canais, né, de comunicação que nos traz a verdade. E padres, né, padres que nos trazem a verdade, né, pessoas religiosas que querem trazer a verdade. E aí a gente vai atrás dessas informações de pessoas, né, que estão vendo essa situação e que vêm lutar, explicar, quer ensinar a gente. E aí as crianças, adolescentes, que são os gados produzidos nas escolas, com a visão teórica bonita do que é o socialismo, vêm vêm debater com os pais que estão ouvindo as notícias corretas. E aí vem um desafio, uma briga dentro da família, porque os filhos não conhecem a verdade, a realidade, porque só tem 18 anos de vida, não enfrentou nenhum problema de verdade na vida, e só conhecem essa teoria bonita, e aí quando vem que o pai e a mãe não tá vindo com outro pensamento real, verdadeiro, eles vão e ficam desesperados, porque acham que o pai e a mãe é louco, e eles que estão certos, e vive essa confusão que a gente está vendo hoje, principalmente nessa eleição, né? E aí chamam a gente de conservadores e eles de não sei do que, né? Chamam a gente de conservadores. Só Deus na causa, né? Tenho prazer de ser conservadora, né?
foi responsável, os erros da Rússia foram responsáveis por massacres sangrentos ao longo de todo o século XX. Lenin, Stalin e seus sucessores foram verdadeiros carniceiros. Você acha que o padre Paulo Ricardo iria escrever mentira aqui? Mas eles falam que é tudo mentira. Se o meu filho vir ler isso aqui, ele fala, mentira, tem um monte de mentira aqui. É assim que ele fala. É assim que meu filho fala. Para prevenir o Brasil contra esse mal, Nossa Senhora apareceu em 1937 a algumas meninas do sertão de Pernambuco em Pesqueira, pedindo-lhes oração e penitência pelo país, a fim de que nas terras da Santa Cruz não entrasse o urso soviético. A ingenuidade e a formação de alguns tantos, principalmente as crianças, nossos adolescentes e jovens, porém fazem com que o comunismo seja visto ainda hoje como algo aparentemente inocente e não uma ideologia intrinsecamente má, como sempre ensinaram todos os papas. Não importa que os regimes socialistas tenham destruído todas as nações por onde passaram. Não importa que os políticos socialistas tenham aparelhado as instituições e acumulado fortunas às custas dos pagadores de impostos. Não importa que Stalin, Khrushchev, Mao, Pol Pot, Castro, etc. tenham assassinado mais pessoas que qualquer outro ditador jamais pensou em assassinar. Tá vendo? Tudo teria sido, eles vão falar que é tudo mentira isso aqui, Tudo teria sido apenas resultado de um período belicoso. E o verdadeiro comunismo ainda estaria por vir. Então eles falam isso lá. Eles falam que tudo isso foi erro de percurso, não era a intenção, Tipo assim, Que ainda vai acontecer verdadeiro comunismo. Aquele bom que não vai matar ninguém. Tá falando do anticristo? O anticristo vai matar todos os cristãos. Porque agora sobrou os cristãos, Eles já ganharam o gado do mundo. O mundo, as pessoas da escola, as gerações, as crianças, pelas crianças eles vão matar os religiosos, os cristãos, pelas crianças, pelo seu povinho, gadinho que eles já educaram nas escolas. Eles vão falar assim, pra gente não perder de uma vez por todo o trabalho que a gente realizou, que foi duro nas escolas, a gente vai ter que acabar com os padres. A gente vai ter que acabar com os conservadores, com os cristãos conservadores. E aí o anticristo vai matar uma porção de gente. Milhões de pessoas, no mundo inteiro. Ora, a ideologia comunista tem uma ótima propaganda e para conquistar as almas mais inocentes, a sua inteligentícia se faz particular amigo da infância. Olha lá, tá vendo? A ideologia, não tô brincando, não tô falando porcaria. Olha lá, a ideologia comunista hoje tem uma ótima propaganda. Olha lá, e para conquistar as almas mais inocentes, sua inteligência se faz particular amigo da infância e procura aliciá-la. Então, eles vão atrás das crianças, na escola, formando os seus professores obrigando os professores a ensinar matéria comunista, socialista. Falaram que esse Paulo Freire é o que é ensinado na escola e que ele é comunista. As ideias dele, então, abraça todas as idades e condições para formar o homem socialista, que há de constituir mais tarde a sociedade humana plasmada pelo ideal do socialismo, que é o marxismo cultural que a gente acabou de ler, que é totalmente antiquado, que não vai nunca acontecer. Nunca vai acontecer. E por nunca acontecer, sempre vai ter morte. Sempre vai ter morte, sempre vai ter morte. Não vai acabar nunca tendo morte. Sempre alguém vai ser perseguido. Sempre alguém vai nascer sempre eles matam e nasce outro. Matam e nasce outro. Pessoas que vão falar a verdade, que vão mostrar que está errado esse sistema. Que isso não é real. Isso é contra a realidade natural do homem. Essa realidade. Não funciona assim. Por imposição não existe nada, por forçar ou por, de uma forma pela alienação, não vai dar certo, não vai dar certo. Trata-se daquilo a que usualmente chamamos marxismo cultural, pelo qual os comunistas aliciam as consciências das crianças, deformando-as, meu filho está dentro dessa ideia, e corrompendo nela os princípios do direito natural. Eis o grande perigo dos erros da Rússia.
Como bem alertou Nossa Senhora aos 3 pastorinhos de Fátima e às crianças de Pesqueira. Por que Nossa Senhora então falou com crianças, né? Interessante, né? Parece que bate, né? Com a realidade. É para vocês, é vocês que são as vítimas. Vocês que vão ser as vítimas principais, crianças. Não é preciso uma revolução armada quando já se tem um povo anestesiado pela mentira ideológica. Crianças. Para os comunistas, a verdade não existe ontologicamente. Todo o discurso, pensam eles, serve apenas para sustentar uma estrutura de poder. Um interesse ideológico. Nessa lógica, a Igreja Católica, por exemplo, é somente mais uma engrenagem da mentalidade burguesa, verdade. Eles falam que a Igreja Católica ela é mais um inimigo dessa mentalidade marxista, né? Que a Igreja Católica foi criada mais um inimigo. Mas aí eles veem os pastores também são. Os pastores evangélicos e os protestantes também estão virando, então, a mentalidade burguesa. Que interessante. Que precisa ser destruída. E precisa ser destruída. Por isso, Antônio Gramsci devia ser necessário esvaziar a igreja de seu conteúdo espiritual e enchê-la de teorias marxistas. Eles estão tentando, mas eles não conseguem. Tem alguns que são da teologia da libertação, né? Tem alguns, mas não vai dar certo isso aí. O Espírito Santo não deixa. E quem busca de verdade a espiritualidade vai acabar acordando para o Espírito Santo, né? E aí vem os pastores evangélicos, vem os protestantes também, que estão, né, ouvindo a voz de Deus, né? Que estão ouvindo. Então, se nós não ouvimos Nossa Senhora mais, se a Igreja Católica não ouvir a mensagem de Nossa Senhora, que é clara, né? Os pastores vão ouvir o Espírito Santo, que vai continuar falando a mesma coisa, não vai mudar. Né, tô falando porque eu acordei com Jesus falando sobre isso. Jesus estava falando comigo na minha cabeça, né? Mas o marxismo não pode resistir à sua própria crítica. Se não existe verdade, qual seria então o interesse por trás do comunismo? Se não o mesmo poder opressor que jura combater verdade. Então, o Padre Paulo é perfeito, ele sabe muito bem o que ele está falando. Na verdade, os comunistas são os excelentes manipuladores das causas para o alto benefício. Ontem eles matavam homossexuais nos gulags, hoje são os mais ferrenhos defensores do orgulho LGBT. Então eles não se mantêm, né? Eles usam o que tiver que usar para o seu alto benefício. Uma hora eles estão indo contra um tipo de pessoa e outra hora estão a favor. Então são governados pelo próprio demônio mesmo. Que é o demônio que é assim. Né, atira para tudo quanto é lado, a vontade humana rebelde, né? Ontem eles defendiam os pobres e hoje se refestelam no Tesouro Nacional, verdade? A melhor defesa contra o comunismo é o estudo e a busca da verdade. É isso que eu pedi para meu filho fazer. Como tem ensinado o apostolado do Padre Paulo Ricardo. Procuremos assim corresponder nossas vidas ao pedido de Nossa Senhora, consagrando-nos ao estudo das verdades divinas contra os erros do dragão vermelho. Tá vendo, gente? Aí tem esse conteúdo aqui, né? A Fátima e o comunismo. Conversas, né? Que o padre vai falar. Né? Tem um vídeo do padre aqui falando sobre isso. Então, a gente tem que estar atento, né? O que o Senhor quer falar. Aí tem um livro aqui. Deixa eu ver quanto tempo que eu já gravei. Eu vou deixar esse vídeo assim, né? E aí, espero ter ajudado com a minha meditação. Foi uma meditação, uma partilha de coisas que eu não tenho muito conhecimento, que eu tô tentando entender e trazer, porque Jesus está precisando que eu fale, e eu não posso negar nada para ele, mesmo que eu não saiba, eu vou e enfrento, né, e confio que ele vai me ajudar. E para quem é como eu, simples, leigas como eu, né, nos assuntos, né, com certeza alguma coisa a gente vai ter para discutir. E quem souber informações que queira colocar, né, pra gente, mandar pra gente. Aline, ó, estuda isso pra você saber melhor. Ó, Aline, lê isso. Estou à disposição, tá? Podem mandar, a gente tá aqui disposto a ouvir, né? Quem sabe melhor, quem tem uma instrução melhor pra gente. Mas assim, infelizmente, os nossos jovens, eles todos vão falar que tudo é mentira que a gente fala, tá? Eles chamam a gente de burgueses também, né? Então, eles são... A gente quer ajudar eles, mas eles precisam que a gente leia, né, dentro da nossa casa, esses conteúdos da igreja,
tá? Porque se eles são católicos, uma hora eles vão entender, né? E o que eu conselho que eu tô dando para as mães, né? Leiam o livro do Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Leiam esse livro para os seus filhos, tá? O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, tá? E explicam para eles sobre a Nossa Senhora de Fátima. Pega algum conteúdo sobre as aparições, né? Os filmes, todos os documentários sobre Nossa Senhora de Fátima. Põe para os seus filhos assistirem, os seus adolescentes assistirem, tá bom? Eu mesmo falei para meu filho de 14 anos que eu vou começar a ler para ele o Evangelho como me foi revelado e vou pôr ele para ver os filmes da Nossa Senhora de Fátima. Vou ver tudo com ele, porque ele vai agora para a escola integral do ensino médio, e aí vai começar mais ainda a formação, né, ideológica na cabeça dele. E eu preciso muito, né, estar unida nessa educação que ele vai receber para trazer esse conteúdo que vai ser oposto ao que os professores vão ensinar para ele lá na escola. Então eu preciso estar fazendo isso também, é um chamado para mim também. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.